Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, como está? Peraí que o Carlos Alberto vai Alô, ligar aqui o Vera. seu microfone. Agora sim, vai lá. Alô, Vera. Eu tinha te ouvido ao longe, mas boa tarde para você e para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera está nos Estados Unidos, mais exatamente em Nova York, acompanhando o evento Valor, o Summit Brasil-Estados Unidos, discute as relações entre os dois países. Lá estão autoridades, especialistas, empresários, CEOs dos dois países. E o que você destaca, Vera? O que os presidentes de poderes andaram dizendo por aí, Vera? Pois é, Sardenberg, eu mediei 2 painéis, um deles com representantes do Legislativo e do Executivo e outro com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Então ficou muito evidenciada essa questão de o que o poder público pode fazer para destravar os investimentos no Brasil, para angariar a confiança dos investidores, para dissipar essa ideia que é muito presente aqui nos debates com os empresários de que o Brasil tem muita insegurança jurídica e também muito impasse entre os poderes. Eles procuraram negar ou afastar essa ideia da insegurança jurídica. O presidente Barroso disse que o Brasil vem aí de um período de normalidade longo, o mais longo da sua história, que as instituições estão respondendo à altura dos desafios, que não é que exista insegurança jurídica no Brasil, porque o ordenamento jurídico é sólido e as leis são cumpridas. O que existe, segundo ele, é muita judicialização. Acaba se demandando demais o judiciário e isso geraria, no entender dele, uma impressão que ele acha ser falsa de insegurança jurídica. Ele diz que essas demandas se concentram muito nas áreas trabalhista e tributária, mas que isso também já está mudando nos últimos anos, que ele acha que a reforma tributária vai contribuir para dirimir um pouco esse excesso de judicialização. E ele também procurou contornar a ideia de que os poderes estão se acotovelando muito nos últimos tempos, dizendo que houve sim uma ou outra controvérsia em relação à aplicação do orçamento, na questão das emendas, e também agora na questão das ações, mas o presidente Hugo Motta estava presente na plateia, ele evitou descer a minúcias e discutir, por exemplo, esse caso do deputado Ramagem, que é um dos que dominam agora o noticiário. O Hugo Motta também foi na mesma linha, mais diplomática ali, dizendo que existem sim desentendimentos, mas que ele atua para tentar evitá-los e para tentar reduzi-los, que tem negociado e que aposta no caminho da negociação para que os poderes saiam dessas agendas que são divisivas e comecem a focar nas questões econômicas. E aí se abre essa discussão mais eminentemente econômica, né? No painel que eu moderei, que estavam o Hugo Motta, o ministro Renan Filho e também o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, todos tentando evitar uma outra impressão que se tem aqui muito forte por parte dos empresários em Nova York, de que o Brasil estaria com muita dificuldade, vai enfrentar muita dificuldade de entregar a meta fiscal. Então, tanto o Renan quanto o Durigan muito ali defendendo o governo, dizendo, olha, tinha muito ceticismo quanto ao ministro Fernando Haddad, mas ele se mostrou à altura do desafio, apresentou um arcabouço fiscal que se cumpriu no primeiro ano e vai se cumprir nos outros também, e que o desafio do fiscal está sendo encarado com seriedade pelo governo, tanto que o Dario Durigan disse que vem aí um bloqueio e um contingenciamento que ele não quis me antecipar de quantos serão, mas que sai na semana que vem. E dizendo que o governo vai chegar a um caminho também para o que pode tornar o arcabouço fiscal mais difícil de cumprir, que são as questões aí da dívida pública, né, notadamente os precatórios, e o excesso de vinculações que existe de despesas
Ele diz que o governo conseguiu cumprir até aqui e que vai fazer o que precisa para tornar o arcabouço válido por mais tempo, Sardenberg. E no caso do ministro Barroso? O ministro Barroso também ali numa linha bem diplomática, falou da importância que foi as instituições terem respondido a tempo às tentativas de suprimir a democracia. E aí ele disse que houve realmente solavancos nesse sentido, mas que o Brasil respondeu rápido e respondeu à altura. Procurou ali localizar esses riscos da democracia do Brasil numa onda no mundo. Ele disse que o mundo viveu uma onda de tentativa de governos autoritários e que alguns conseguiram evitar, outros não, e colocou o Brasil na categoria dos que se saíram bem desse desafio, e também estava com uma mensagem bem otimista em relação à possibilidade do Brasil atrair investimentos nesse momento de guerra tarifária, pelo fato de, segundo ele, justamente a gente ter instituições que funcionam e que, a despeito de uma ou outra controvérsia, conseguem trabalhar harmonicamente. Então, todo mundo numa mensagem positiva aqui, Sardenberg, e os empresários e o setor privado aqui mais céticos ali, cobrando do governo mais rigor na questão fiscal, e que tenha pressa, por exemplo, em entregar as condições para que o Brasil atraia investimentos na área de tecnologia da informação, que é uma grande possibilidade para o mundo. O Brasil tem uma grande janela para isso, porque tem energia limpa, energia renovável e abundante, e pode atrair, por exemplo, muito investimento na área de data centers e outros ligados à tecnologia da informação, mas para isso tem todo esse dever de casa ali, regulatório, e legal para fazer antes de se tornar esse polo de investimento. Muita gente dizendo que o Brasil não pode se dar o luxo de perder mais um bonde de revolução tecnológica que agora se abre aí com a questão da inteligência artificial e outros investimentos na área de tecnologia. Tá certo. A informação, então, da Vera Magalhães, que continua, o evento vai até... Está terminando já, estamos nos últimos painéis, ele é apenas no dia de hoje, e aí mais tarde, tanto no estúdio CBN quanto no ponto final, a gente traz o que ficar faltando, o que acontecer aqui nesses últimos painéis, sabe, Vera? Tá certo. Ok, Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até amanhã aqui no CBN Brasil e mais tarde aqui no ponto final. Obrigado, Vera. Até amanhã, Vera. Até. Bom jornal para você.